Graças a Deus. Pessoal, deixa a sua Bíblia aberta para mim, por favor, no livro de Jó, no capítulo 2, tá bom? Daqui a pouquinho leremos um trecho do capítulo 2 do livro de Jó. Por falar nisso, eu quero fazer uma pergunta para vocês, enquanto vocês abram aí a Bíblia ou achem aí no aplicativo de vocês, né? O capítulo 2. Leremos lá no finalzinho, tá? De 11 a 13, que a gente vai ler daqui a pouquinho, tá? De 11 a 13. Mas antes da gente ler o texto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é assim: vocês conhecem o livro de Jó? Nós conhecemos o livro de Jó? O que a gente sabe do livro de Jó? É sempre desafiador. Não é? Não é desafiador? Vocês sabem que o livro de Jó é considerado como o livro de maior dificuldade de interpretação de todos os outros livros da Bíblia Sagrada? É o livro mais difícil de interpretação. Sabem por quê? Primeiro porque Jó é uma grande parábola que foi transmitida oralmente durante séculos e que o povo de Israel recebe de um outro povo. Vocês sabiam disso? Sabia que Jó não era judeu? Que Jó é um edomita da terra de Edom, é um estrangeiro. Para a gente assustar um pouquinho, né, usando um termo que eu detesto, mas é um termo que os cristãos usam muito, né? É o termo pagão. Jó era considerado pagão. Então Jó é uma grande parábola pagã. Jó é o resultado, né, de uma poesia hebraica construída mais ou menos quinto ou quarto século antes de Cristo, que de fato ela foi escrita, mas o conto, né, essa parábola, ela é de um conto mais ou menos contemporâneo de Abraão. Olha isso. Então era uma história que já no tempo de Abraão já era contada. Já era contada sem estar escrito, né? Que foi escrito muito depois. Muito depois. Mas a história já rodava. Essa transmissão oral já acontecia no tempo de Abraão dessa história. Normalmente nós resumimos o livro de Jó nos 2 primeiros capítulos e no último. Normalmente o que a gente sabe do livro de Jó é assim: Jó era um cara bem sucedido, temente a Deus, né? Que Deus então, entre muitas aspas, né, o prova, e muitas mesmo aqui, eu detesto isso, mas é dentro de muitas aspas, o prova. Jó perde tudo, não é assim? E aí, por causa, olha isso, hein? Olha isso. Por causa da bondade desse homem, da integridade desse homem, Deus então abençoa esse homem, lá no final devolve tudo para ele. É mais ou menos isso que a gente sabe do livro de Jó, né? Outro termo que a gente usa também, que é muito comum na nossa cultura, é sobre a paciência de Jó. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Se nós pegarmos do capítulo 3 ao capítulo, eu não vou até o 40 não, mas eu vou até o 36 por aí, tá? Se a gente lê do capítulo 3 ao 36, você vai perceber que essa parábola escreve um homem sem uma gota de paciência. Ele reclama o tempo todo. Ele questiona o tempo todo. Ele fala que a culpa dele está assim, não é dele, é de Deus. O tempo todo ele reclama. Vocês acham que isso é característica de gente paciente? Não é nunca. Então esse negócio de paciência de Jó é a maior furada que a gente tem hoje, é falar que Jó era paciente. Jó nunca foi paciente. Nunca foi paciente. Se é uma coisa que Jó não foi, é paciente. E a gente desconhece muito do livro de Jó. É como se eu escrevesse uma carta para vocês e vocês lessem a primeira, segunda, terceira frase da carta, passassem ali pelos 3, 4 parágrafos e fosse lá para o final. Vocês iam entender a carta que eu escrevi? Não ia nunca. Pega um livro, lê o primeiro capítulo do livro, depois lê o último capítulo. Vocês vão saber sobre o livro? Vão conhecer o livro? Não vão. Pega uma tese qualquer aí, né? Qualquer tese.
leia lá a introdução da tese e depois vai para a conclusão. Você pode falar que você conhece a tese? Não pode. E a gente faz isso com o livro de Jó. Por que tem essa dificuldade, né? E de maneira muito especial em cima dessas curiosidades todas, que era um sábio, estrangeiro, edomita, pagão, que de alguma forma demonstra um temor a Deus de forma exemplar. Por isso essa parábola teve tanto acolhimento da comunidade judaica. Por isso essa parábola se transforma no livro mais antigo de todos os livros da Bíblia Sagrada. É esse livro que a gente está na mão aqui. É o livro mais antigo que a gente tem, né? O que a gente talvez perceba? O primeiro, o segundo capítulo e o capítulo 42, ele está construído em forma de prosa. E essa construção, para nós, ela é mais fácil de compreender. Mas do capítulo 3 ao capítulo 40, ele está construído em forma de poesia hebraica. E nós não fomos educados, quando nós falamos, olhando a nossa população, né? A nossa população não foi educada a ler poesia. E quando a gente pega um texto cheio de metáforas, cheio de figura de linguagem, a gente não tem nós não nos sentimos tão atraídos assim. Talvez esse seja um fator que tantos de nós desconhecem o livro de Jó, né? A gente não foi, de fato, educado para isso, né? Mas isso traz um problema sério de interpretação. E é um problema recorrente, que ele não é exclusividade do livro de Jó. Ele é recorrente em quase toda a nossa leitura bíblica, porque nós meio que fazemos uma leitura seletiva. A gente não pega, de fato, o livro e estuda e tenta entender qual é a mensagem que aquele livro está trazendo para a gente. O desafio hoje é tentar, de alguma forma, nós nos aproximarmos de pelo menos 3 ensinamentos dentro do livro de Jó, que estão um pouco fora do senso comum. Não vou falar hoje da paciência, né? Não vou falar hoje da resiliência de Jó, não é isso que eu quero falar. Eu quero trazer 3 ensinamentos que estão fora disso e que nos desafiam a conhecer um pouco mais sobre o livro de Jó, tá bom? Essa linguagem poética, né, que o livro de Jó tem, do capítulo 3 ao capítulo 40, ela é encontrada, por exemplo, no primeiro capítulo do Gênesis, que é uma poesia linda e que nós muitas vezes não sabemos lê-la como poesia. Nós temos, por exemplo, né, Provérbios capítulo 8, quando Salomão escreve de alguma forma também poética sobre a criação através da sabedoria. Capítulo 28 também traz isso, né? Nós temos vários salmos que são construídos em cima dessa poesia e que nós queremos lê-los literalmente. Eles não são literais, eles são poéticos, né? A gente tem, por exemplo, o trecho de Isaías 53, quando Isaías narra sobre o servo sofredor. Aquilo é poesia pura, não é nada de literalidade, é poesia, até porque ninguém sabia de fato o que aconteceria com Jesus lá. Então é uma poesia que Isaías traz, óbvio, de forma profética, porque ele era um profeta, né? E não só Isaías, mas temos outros, vários livros que têm poesia que nós temos dificuldades de compreensão. O próprio hino, né, que Paulo canta, né, quando ele fala assim: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né, que abriu mão de si mesmo, aquela coisa toda. Aquilo é poesia, a gente precisa compreender aquilo como poesia. Então o livro de Jó é mais difícil de compreensão do que o estilo literário apocalíptico, por exemplo. Nós temos vários apocalipses na Bíblia, né? Daniel tem trecho apocalíptico, Mateus tem trecho apocalíptico, né? E o Apocalipse de João, que é o que a gente chama de Apocalipse, que nunca deveria ter sido título de livro, né? Porque Apocalipse é um estilo literário. O que facilita para a gente nos Apocalipses, né? Facilita porque se eu conheço os códigos, se eu estudo e busco, decifro os códigos, as figuras de linguagem usadas ali, eu vou conhecer o livro. Isso não ajuda em Jó. Jó não tem código, né? O estilo apocalíptico, só para lembrar aqui para a gente,
a característica é quando o texto é escrito em algum momento onde há censura, né? Algum tipo de censura, algum tipo de controle do texto, e aí o autor escreve com figuras de linguagens, com códigos que são comuns ao seu destinatário, a ele e ao seu destinatário. Então quem escreve sabe o que está falando, quem recebe, quem lê sabe o que está falando, mas quem censura não tem a mínima ideia do que escreveu ali. Então se eu me aproximo historicamente desses códigos, eu vou entender e interpretar o livro de maneira muito tranquila. Com Jó não é assim, tá certo? Então a gente precisa de um pouco mais de esmero, de responsabilidade para entender essas metáforas todas poéticas que tem no livro, né? Tudo aquilo que o livro traz para nós de ensinamento, e eu espero que a gente se aproxime um pouco mais do livro de Jó, não só lendo o início e pulando para o fim, mas de fato se aproximando de todo o livro, tá bom? Então, diante desse Jó que não é paciente, né, de jeito nenhum, que ele diz para Deus que não aceita o que está acontecendo, que ele diz para Deus que a culpa não é dele, que a culpa é de Deus, né? A gente vai ler um trecho onde esse estrangeiro, edomita, temente a Deus, sábio, né, traz para nós um desafio de ser fiel a Deus, longe, completamente fora da comunidade judaica, completamente uma compreensão de Deus muito diferente da compreensão de Deus judaica, né, ou israelita, tá bom? E que traz para nós um confronto à base teológica veterotestamentária, ou do Velho Testamento. Qual que é a base teológica veterotestamentária? A teologia da retribuição. O que é a teologia da retribuição, pessoal? É aquilo assim, olha, a gente tem isso muito no Deuteronômio, né? Muito. Se você obedecer às leis, Deus vai te abençoar. Se você desobedecer às leis, Deus vai te amaldiçoar. Então, tem uma construção em cima dessa base teológica do Velho Testamento, que os judeus trazem e que é plenamente confrontada pelo livro de Jó, porque Jó vai exatamente questionar o sofrimento do justo. Como que o justo? Como que alguém que Deus... Olha, a poesia diz que Deus considera Jó justo, reto, temente a Deus, que abençoa os filhos. Por que esse homem sofre? É esse confronto que o livro de Jó vai trazer, né? Outro livro que confronta muito essa teologia é o profeta Jonas. Também da mesma forma, né? Que Deus também vai dar para Nínive, não o que Nínive merece. Deus vai dar para Nínive outra coisa. Vai dar graça para Nínive. E Jonas fica com aquele problema todo ali, né, de não aceitar a graça que Deus vai disponibilizar para um povo em pecado. Então a gente tem muitos confrontos dessa teologia retributiva, tá bom? Então, outra coisa que a gente precisa também entender, né, que esse homem, ele era justo, tá bom? O próprio Deus chama ele de justo, né? O próprio Deus diz que ele é sábio, o próprio Deus diz que ele é reto, que ele é fiel, tá bom? E era um homem rico, e que de repente ele perde tudo. Ele vai perder em um primeiro momento os bens, e que não eram poucos, né, para a sua época, não eram, de fato eram muitos bens. Então ele perde primeiro os bens, depois ele vai perder os filhos, de forma trágica, ele perde 10 filhos, né? Ele perde de forma trágica os filhos, depois ele perde a saúde, ele tem alguma coisa que talvez a gente possa pensar que é próximo aos sintomas aí da hanseníase. É um sofrimento muito grande, que naquela época dava úlceras pelo corpo de Jó, pelo corpo todo, né? Então uma doença muito forte, né? E que a esposa chega para ele e fala para ele assim: ô meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você, pede para Deus para morrer, porque não tem solução para a sua vida, não é possível, você já perdeu tudo, já perdeu o filho, está com essa doença aí, pede para morrer. E de repente, né, Jó recebe a visita de 3 amigos. 3 amigos visitam Jó, também amigos edonitas, também nomes edonitas, né? E é muito interessante que a conversa que Jó tem com esses 3 amigos, essa conversa começa no capítulo 3 e ela vai até o capítulo 36. Então nós temos 33 capítulos de um diálogo de Jó com esses 3 amigos. E o diálogo, meus irmãos e irmãs,
era mais ou menos assim. Os amigos de Jó por um lado, falando: Jó, não é possível, você pecou. E aí Jó por outro lado falava assim: não, eu não pequei. E aí os amigos falavam assim: não, tem alguma coisa, você precisa refletir, som do seu coração, porque alguma coisa de mal você fez para que Deus te amaldiçoasse assim. E aí ele falava assim: não, eu estou assim, é culpa de Deus. Eu não tenho nenhum motivo, nenhum erro que possa ter causado isso na minha vida. Aí os amigos: olha, não é possível, dá uma olhada, pelo menos alguma viúva você deixou de atender. Jó falava: não, eu cuidei de todas as pessoas que estavam ao meu redor, não é por causa disso, não é minha culpa. E isso vai 33 capítulos do livro nessa discussão. Claro que não assim, né? Dessa maneira que eu disse para vocês, mas de uma forma poética, muito mais bem elaborada, com questionamentos muito mais profundos do que esse que eu estou resumindo aqui para vocês. Mas nesses 33 capítulos há uma longa discussão, um longo diálogo, né? desses amigos. E é muito, muito, muito interessante, né? Que essa linguagem poética, ela vai trazer para nós um outro olhar de Deus. Porque lá no capítulo 38, quando Deus aparece na narrativa aí, né, dessa parábola, Deus vai dizer que está com raiva dos amigos de Jó, porque os amigos de Jó só sabiam julgar Jó, e que quem estava falando a verdade era Jó. É isso que Deus vai dizer, que Jó estava certo, que aquilo que aconteceu com Jó não era mesmo culpa de Jó. É isso que Deus fala. E é muito interessante isso, né? Esse livro, ele questiona completamente tudo aquilo que a gente ainda tem hoje no nosso exercício de fé e de espiritualidade cristã. E tem gente que fala assim: cuidado que Deus está pesando a mão no você. É isso. Até hoje a gente tem esse resquício. Olha, você não está aí na igreja. Olha o que você está fazendo. Você está fazendo isso, aquilo, outro. Deus vai te amaldiçoar. O seu pecado vai vir contra você. E um monte de gente acha que assim, diante dos erros ou diante das nossas limitações, Deus é aquele cara que fica de fato amaldiçoando a gente. E a ideia do Deus que se revela na pessoa do Cristo vai sumindo, se perdendo diante de um Deus que não é o Deus cristão. Não é mesmo. Porque o Deus cristão não é um Deus que vai amaldiçoar, que vai fazer acepção de pessoas, né? Que vai pegar os justos por um lado e os injustos ele vai de fato amaldiçoar. Não é isso que aparece na pessoa do Cristo. A gente precisa entender isso, tá bom? Então, para tratar desse pequeno trecho, né? Eu preciso de alguma forma trazer para nós esse texto com esse olhar. E aí a gente vai para o texto agora. Então vamos lá. Capítulo 2, verso 11. Tá bom? Capítulo 2, verso 11. Diz assim a Escritura Sagrada: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um no seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Meu Deus, o que é isso? Qual a sua naturalidade? Naamatita. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Olha só, 3 amigos, cada um de um lugar diferente, também no território de Edom, se encontram, ficam sabendo do que acontece com Jó, e eles combinam ir até Jó para consolar Jó. Olha o motivo, para consolar Jó. Esse era o motivo. Eu preciso consolar meu amigo, ele está sofrendo demais. Verso 12. Levantando eles de longe os olhos, não reconheceram, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande.
Bom, o que eu preciso observar com vocês hoje aqui, né? Diante desse livro? Sem falar de paciência de Jó, né? Olha que coisa bonita isso. Não é bonito? Olha que coisa linda. Eu tenho notícia que um amigo meu está doente, perdeu tudo, faliu, entrou em concordata, está internado, perdeu os filhos. E aí eu chamo mais 2 amigos, combino, de longe, para ir até o meu amigo que está doente. Aí eu chego de longe, eu não consigo reconhecê-lo de tão ruim que ele está. Tanto que ele tinha emagrecido, devia estar cheio de ferida, irreconhecível. Os caras reconheceram. Os amigos então, com esse motivo, olha o bom motivo de consolo, chega ao lado de Jó, se assentam e choram. Choram com Jó. E calam a boca. Calam a boca, meus irmãos. 7 dias calados. 7 noites ao lado de Jó. Sem uma palavra. Calados. Olha que coisa linda isso. Olha que coisa bonita. Eu vou consolar. Chego perto do meu amigo, choro com ele. Calma. Eu fico imaginando quanta bobagem a gente fala no velório, né? Quanta bobagem. Gente, olha só, quando eu perdi meu irmão mais velho, vocês não têm ideia de tanta bobagem que a minha mãe ouviu. Vocês não têm ideia. Tem um primo de segundo grau que chegou para minha mãe, e a fala da minha mãe, com um filho de 39 anos, numa rua, o corpo dele lá. A fala desse primo, chamado Toninho, de longe, chega para minha mãe e fala assim: nós perdemos ele, né, Maria? Mãe, nós perdemos. Aí ele vira para minha mãe e diz assim: Maria, o diabo venceu, né? Como assim? Eu tirei esse cara da frente da minha mãe na hora. Eu não vou nem contar o que aconteceu depois, porque a coisa não foi muito fácil, né? Porque onde que é a minha mãe? Enterrando um filho de 39 anos vai ouvir uma atrocidade dessa? Cala a boca, velho. Fica calado. E é sobre o valor do silêncio que eu preciso falar com vocês hoje. Talvez é o primeiro ensinamento nosso aqui. O valor do silêncio. Como que o silêncio vale, né? O escritor de Provérbios diz que o silêncio é ouro. Que o tolo, quando cala, se passa por sábio. É isso que está escrito lá. Como que o silêncio é precioso, de maneira muito especial no nosso tempo, com essa, meu Deus do céu, né? Esse mundo completamente interligado, esse advento da internet, com as redes sociais, e quantas bobagens dizem aí, né? É gente que lê o primeiro capítulo e o último capítulo e se diz dono da verdade do todo, e que a opinião dele é verdade acima de qualquer coisa. É isso que está aí. Fala daí. As pessoas estão confortáveis com o sentimento que aquela mentira dá para ela. Não é de fato verificar se aquela informação é fato. Não é isso que as pessoas querem. Na sua pequenez, na sua limitação, diante de uma mentira, elas se consolam, se confortam com aquela mentira. E passa. E o pior, né? Quando a gente passa, fala assim: não, mas não fui eu que escrevi. Eu só recebi no grupo e passei. A culpa não é minha. Cala a boca. Fique em silêncio, é melhor. Fique em silêncio. Eu também me lembro de um amigo que chegou para mim, que me deu um abraço no mesmo velório, né?
E ele falou comigo assim: Du, na família eu sou Du, viu, gente? Jorge Eduardo, né? Ele falou comigo assim: Du, eu não tenho nada para falar. Só me abraçou uns 5 minutos. Uns 5 minutos. Talvez foi o maior consolo que eu recebi naquele dia, quando não sei por que mesmo. Silêncio. Silêncio. Como o silêncio é importante para a vida. Como o silêncio fala muito mais do que a gente abrir a boca para falar aquilo que a gente não sabe. Né? O segundo ponto, o segundo ensinamento que eu quero trazer para vocês, né, é que, além do silêncio, eu preciso falar sobre o valor da presença. Hoje a gente tem uma mesa, né? A Eucaristia é para nós uma mesa de presença intensa do Cristo. Presença. 7 dias calados, presentes. Se eles continuassem aqui, eu garanto para vocês que Deus não ia questionar absolutamente nada, ia valorizá-los absurdamente. Mas não. Eles são rejeitados por Deus, as ações deles são rejeitadas por Deus, porque abrem a boca para falar bobagem. Para falar que Jó estava sofrendo por culpa de Jó. E é o que a gente faz. É o que a gente faz. Vocês não têm ideia que eu já escutei no gabinete um monte de gente que tem problemas e dificuldades, e aí eles falam: não, porque minha família fala que eu sofro assim por causa disso ou daquilo, porque eu ajo assim ou ajo daquilo, porque a minha ação é assim. É isso. Como é importante termos as pessoas perto. Como é importante nos assentarmos com as pessoas. É por isso que eu comecei hoje a nossa celebração com o Salmo 133, que poucas pessoas sabem, né? Que a união ali descrita no primeiro verso é de se assentar juntos cotidianamente na mesma mesa. Que era exatamente a crítica que os religiosos tinham com Jesus, quando Jesus se assentava à mesa com as pessoas que eram consideradas impuras de sua época. Ele comia, se assentava, gastava tempo, visitava, ia nas casas. Se colocava presente na vida. Presente. Por exemplo, quando precisava de chorar, chorou. Chorou porque perdeu um amigo, chorou diante do luto de tantos amigos, de maneira especial de Maria e Marta, que estava ali com Lázaro no túmulo. Ele chora. Ele chora diante de suas amigas. Com as suas amigas, ele chora. Ele chora. Talvez é isso que a gente precisa aprender. Como o silêncio é importante, como a presença é importante. Na vida, no dia a dia. Né? E finalizando, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala. É o último ensinamento. Tomar muito cuidado com o que a gente fala. Não dá hoje para a gente falar só a nossa opinião. Assim, é raro quando alguém coloca assim: olha, não, diante de às vezes uma pergunta, né, ou um questionamento, que seja um questionamento social ou político, né? E é raro alguém dizer assim: não, eu só tenho a minha opinião. E a minha opinião a minha área é outra, né? É raro. As pessoas falam, por exemplo, né, sobre a crise da Rússia com a Ucrânia. É um monte de gente no TikTok que sabe tudo sobre geopolítica. Eu fico bobo de ver. Sabe a solução, inclusive. Eu falo: meu Deus, como assim? Como assim? Como assim? Tem gente que chega para a comunidade hoje, né? E que pega desafios que a comunidade tem e tem a solução. Tem a solução. Tem gente que olha para alguma situação da nossa sociedade e já impõe a solução para aquilo, como se aquilo fosse verdade absoluta. Assim. A gente precisa tomar cuidado demais quando a gente abre a boca. Porque Deus critica os amigos de Jó e diz que eles estavam errados quando eles abrem a boca para falar bobagem.
Mas o silêncio e a presença é muito importante na vida de qualquer pessoa. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, e quero que hoje essa mesa seja para nós uma mesa de reencontro com o silêncio e de reencontro com a presença. Que a gente encontre em um pouco de silêncio a presença de Deus, olhando para dentro da gente em silêncio, entendendo a nossa limitação, que a gente perceba a visitação de Deus. Então, vamos ficar de pé? Vamos para a mesa do Senhor? Eu quero fazer a ceia de forma diferente, sabe? Porque eu penso que a experiência que tivemos com um grupo menor, como foi na Quinta-feira Santa, né? A nossa celebração da instituição da Eucaristia, foi uma experiência muito positiva. Então, a Eliane está ali, vai nos ajudar, né? A Eliane pode ir passando aí, Eliane, e passando algo na mão de todo mundo, por favor, tá bom? Todo mundo recebe um pouquinho de algo aí, porque a algo agora faz parte dos ritos litúrgicos de qualquer comunidade do mundo, né? É isso, certo? É isso. Jesus disse que Ele era o pão da vida, e quem comesse dele não morreria, mas teria a eternidade. E a eternidade tem tantas maneiras de ser compreendida, né? Tantas maneiras assim, importantes da gente perceber a eternidade. Ele disse que o corpo dele era carne. E eu fico pensando, dá para mim, por favor. Obrigado. Obrigado. Eu fico imaginando Jesus celebrando a Páscoa, que deveria ser uma Páscoa judaica, né? E a Páscoa judaica tem o pão, né? Tem as ervas amargas, e de repente na mesa ele põe um vinho. Eu fico imaginando o que aquela comunidade toda formada pelo rito judaico começa a pensar. E de repente, quando Jesus pega o pão, ao contrário dele falar da aflição e do sofrimento do deserto, ele agradece pelo pão, ele dá graça e diz assim: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Ele parte o pão. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Ele parte o pão e diz: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Como se Jesus estivesse dizendo assim: coma do meu corpo, se alimente do meu corpo, lembra do meu corpo. Paulo continua dizendo que ele pega o cálice, dizendo: esse cálice é a nova e eterna aliança. Uma nova aliança, uma aliança eterna, entre a humanidade e a divindade, entre Deus e os seres humanos. Uma aliança feita através do meu sangue, que é derramado por vós. Façam isso quando vocês se encontrarem. Comam juntos e bebam juntos. Me perdoe. Jesus não estava se referindo a apenas esse momento onde, em uma celebração, em um culto, em alguma igreja, em alguma instituição, nós partiríamos o pão, comeríamos, beberíamos o cálice. Não era só isso que estava na cabeça de Jesus. Ou não era isso que estava na cabeça de Jesus. O que estava na cabeça de Jesus é a vida onde a gente comeria juntos e beberíamos juntos. Quando vocês se encontrarem, façam isso. Quando nós nos alimentamos com as pessoas, esse momento tem que ser eucarístico. A partilha de alimentos é eucarística, é divina. Quando a gente parte o pão que a gente tem com outras pessoas, a gente repete aquilo que Jesus fez. Na multiplicação dos pães, na ceia.
Quando a gente bebe junto, a gente celebra o Deus que dá a gente vida e alegria quando a gente bebe junto. E assim, diante do ensinamento do livro de Jó, eu chamo os meus amigos e as minhas amigas ao silêncio e a refletir o que a gente está falando. Se a gente tem que mudar um pouco a nossa narrativa. Eu chamo os meus amigos também à presença. A perceber, não aqui os elementos, mas em nós. Essa presença do Cristo intensa, verdadeira, transformadora, fortalecedora, que nutre a nossa caminhada. E que faz com que a gente encontre uns com os outros e perceba esse Cristo no outro. E que a gente saia daqui do Barro Preto e vá para casa percebendo o Cristo debaixo de cada marquise dormindo nesse frio. Em um monte de gente. Onde a gente olha um monte de mesa sem esse pão. E a gente tem pão em casa e tem a audácia de pegar parte daquilo que a gente tem em casa e partilhar com quem não tem pão na mesa. É simples assim. Há uma frase que, tradicionalmente na história, colocaram Francisco de Assis como autor dessa frase, eu não sei se é de fato dele, né? Mas é uma frase que ecoa o mesmo ensinamento, que diz assim: em todo tempo, de todas as maneiras, prega o Evangelho, sempre. Prega o Evangelho, sempre. Mas só se tiver necessidade, abra sua boca. Porque o Evangelho não é palavra. A gente fala demais, gente. A gente precisa fazer isso. É esse o desafio nosso. Ação. Falar menos. Está presente. Quando a gente chega perto de alguém que é diferente da gente, ao contrário de nós fazermos juízos daquela pessoa, como os amigos de Jó fizeram de Jó, e querer normatizar o nosso jeito de ser e de ver ao outro, ouça o outro. Seja presente. Conheça a dor do outro. Eu te garanto que você vai ser muito mais humano quando você faça isso. É simples assim. Olhemos para dentro de nós então, e com um tempinho de silêncio, percebamos esse Deus misericordioso conosco e propõe para a gente uma vida diferente, com mais silêncio, com mais presença e com menos falar. O texto paulino diz assim: examine-se, pois, o ser humano, o homem, a mulher. Examine-se e coma e bebeu cálice. O texto nunca disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E se você se entender apto, bom, reto, sem pecado, aí você participa da mesa. Não é isso que eu. Qualquer ser humano que fizer uma auto-reflexão honesta vai se sentir bem, limitado, precisando de ajuda. É exatamente na nossa vulnerabilidade que a mesa é disponível a nós. Ele faz uma coisa para mim. Tira esse arranjo aqui, coloca esse arranjo bem no canto ali, por favor. Na quinta-feira santa, o convite foi que a gente saísse do lugar e viesse à mesa, sabe? E eu quero fazer o mesmo convite hoje aqui. A gente está com pouca gente, então acho que logisticamente dá para fazer bem, né? Onde cada banco vem devagarzinho, se serve, e assim banco por banco, porque famílias estão nos bancos, né? É mais fácil. E a gente vai se servir vindo à mesa hoje, em silêncio. Podem vir, por favor.
Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Assim, Deus, nós te agradecemos por esse sacrifício maravilhoso que renova a vida. Obrigado por todas as vezes que nós nos assentamos com Ele. Ser ali um momento eucarístico. Que a Eucaristia exista em todos os momentos da vida, em cada refeição, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Que seja sempre sagrada a vida, por tudo que ela nos proporciona. Perdoe-nos pelo sacrilégio de dividi-la, de compartimentá-la e dizer que o que é seu não é. Toda a vida é sua, toda a criação é sua. Tudo vem de ti. Assim, nós comemos e bebemos, valorizando o silêncio e a presença, na noite de hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém. Comamos e bebamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos agradecendo a Deus por esse momento, por favor. Deus amado, esse é um momento de gratidão, Pai. Realmente nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor deu a vida na cruz por nós. E a salvação o Senhor comprou naquela cruz. Muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por esse momento de comunhão, Pai. Muito obrigado porque nós fazemos parte de um corpo e que a gente aprenda, Senhor, assim, a andar unidos e realmente cuidando uns dos outros, ó Pai. Como a palavra hoje diz, sendo presença, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado por tudo, Deus, que o Senhor tem feito. Esse é um momento de gratidão. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Estendamos as nossas mãos e recebamos a bênção na noite de hoje. Que a graça do nosso Deus Pai, que a
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo e a comunhão do Santo Espírito sejam sempre, sempre, sempre presentes sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua família aqui representada, sobre a nossa comunidade de fé, todas as famílias aqui congregadas, sobre a nossa cidade, e sobre toda a humanidade tão carente e tão necessitada de Deus. Amém. O Senhor nos abençoe. Vamos então em paz, que o Senhor seja sempre presente conosco, que percebamos essa presença, né? E que essa semana seja uma semana completamente abençoada por Deus. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença com a gente hoje.